306, aqui mesmo, junto com vocês, para mais uma tarde de mega conhecimento, né? Para mais um sábado aí cheio de conteúdo novinho, ó, em folha. Então já espero que vocês já estejam aí animadíssimos, como eu estou, para trazer esses conteúdos para vocês hoje, certo? Gente, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 9, a página 45. Nós iremos falar um pouquinho sobre diabetes. Então, nós iremos aprender os tipos de diabetes, como o ser humano desenvolve a diabetes, né? Entre outros pontos bem importantes aí sobre a diabetes. Então, se você ainda não pegou seu material, não pegou a canetinha aí para fazer suas anotações, pausa o vídeo, pega o material, pega o livro, dá aquela leitura, certo? É muito importante vocês estarem acompanhando o conteúdo desse vídeo com o material de vocês em mãos, porque tudo que eu vou falando aqui é retirado do material de vocês. Então é uma forma de até facilitar ainda mais o conhecimento e fixar o conteúdozinho na cabecinha de vocês, tá bom? Então, vamos lá, turma? Todo mundo com o material na mão? Então, bora lá! Abram aí no capítulo 9, página 44. Antes da gente começar literalmente o nosso conteúdo novo sobre diabetes, nós iremos falar sobre doença de Alzheimer. Vamos revisar o conteúdo do sábado passado? Vamos! Gente, a doença de Alzheimer, a gente viu que é uma demência, né, que é acarretada aí a partir dos 65 anos, né? Pode acontecer mais jovem, pode, mas é um pouco mais raro. Porém, é uma doença típica da terceira idade, né? Uma doença mais prevalente na terceira idade. Então, a gente sabe que é uma demência que vai mexer com vários pontos importantes na região cerebral, né? Comportamento, memória, juízo, a questão do aprendizagem. Então, tudo isso é afetado quando o paciente ele é desenvolvido ou ele é diagnosticado com Alzheimer. Aí a gente aprendeu qual é a melhor forma de vocês trabalharem com esses pacientes, compreender os 3 estágios do Alzheimer, não é isso? E hoje, todo mundo preparadinhos aí, porque nós iremos falar sobre diabetes. Nós iremos aprender sobre os tipos de diabetes, os cuidados que o cuidador deve ter com pacientes diabéticos, né? E eu já começo com uma interrogação para vocês, que diz o seguinte: o que é diabetes, meu povo? O que é diabetes, Derimaide, Jane, Clidenice, Elionete, para vocês? O que é diabetes? Não só para vocês, mas para todo mundo da Sônia 1006. Eu tô de olho, viu? Adriana, Josi, todo mundo. E aí eu queria saber de vocês o que é a diabetes. Alguém poderia me dizer o que é diabetes? Gente, eu adoro estar comunicando, interagindo com vocês. Então, se você convive com alguém que é diabetes, se você conhece, se você trabalha, comenta lá no grupo do WhatsApp. Eu adoro quando o cliente sempre vem lá e fala: professora, ó, eu conheço tal pessoa, eu convivo com tal pessoa. É muito bom, porque é uma forma da gente interagir, uma forma de eu saber que vocês têm uma proximidade maior com essas patologias que a gente tá aprendendo todo sábado, ok? Então, tô lá esperando a participação de vocês. Não me deixem sozinha, por favor, lá no grupo do WhatsApp. Gente, e aí eu trago algumas informações. Antes de eu falar o que é a diabetes, eu preciso trazer umas informações que o Ministério da Saúde ele libera pra gente, que diz o seguinte: estima-se que em 2030, tá bem aí, viu, na portinha, mais de 320 milhões de pessoas estejam com a diabetes. No Brasil, cerca de 12% da população brasileira apresenta essa patologia. E, gente, olha só que coisa, né? A gente sabe que a diabetes, ela tá cada vez mais tendo visibilidade, né? É tanto que nas unidades básicas de saúde, os postinhos de saúde, já tem até o dia D, né? O dia da diabetes. E aí é o dia que eles estão lá fazendo campanha de prevenção, das pessoas buscarem um tratamento, tudo lá bem direitinho, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam mais e menos ao mesmo tempo, né? Existem pessoas que com certeza já estão quebrando essa questão do vício pelo açúcar, pelas mais alimentações, menina, quase que não saía.
mas saiu. E aí, hoje já tem pessoas que têm mais esse controle, né? Que tem uma vida mais equilibrada, hábitos saudáveis, como exercício, como alimentação. Mas também existem aquelas pessoas que metem o pé na jaca sem nem olhar para trás, né? E aí onde tá o problema, né? Porque não é meter o pé na jaca uma vez, é viver atolado na jaca, né, minha gente? E aí a gente sabe que as informações que eu trago para vocês sobre o conceito da diabetes é o seguinte: diabetes ela é uma síndrome metabólica decorrente à falta de insulina e ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando aí um aumento da glicose, que é o açúcar, no sangue. Peraí, professora, peraí, que eu não tô entendendo. Vamos lá. A diabetes ela é uma síndrome metabólica. O que é isso? A síndrome metabólica ela vai funcionar no nosso corpo. O metabolismo do nosso corpo ele funciona para gerar energia, né? Para gastar aí o alimento que a gente ingere, né? E mandar aí formar toda uma informação, né? Gerar todo um movimento no nosso corpo, né? A nossa fisiologia está totalmente trabalhando aí para resultar aí as nossas células, os nutrientes da nossa célula, do nosso corpo, dos nossos órgãos, de tudo, né? Então, a diabetes, ela acontece quando o nosso metabolismo, ele tá sofrendo algum déficit aí, alguma coisa tá a mais, alguma coisa tá dando defeito. E aí a gente sabe que pode ser por alguns mecanismos mais conhecidos que são o excesso do açúcar no sangue, né? Por falta do quê? Do hormônio da insulina. Então a gente sabe que pode ser pela falta do hormônio da insulina, né? Que aí é onde se encaixa a diabetes tipo 1, onde o paciente ele não produz de forma alguma a insulina. O paciente ele já tem defeito de fábrica, o seu pâncreas ele não produz esse órgão importante, esse hormônio importante, e aí você tem o que? A necessidade de ser aplicada a insulina, porque esse paciente ele não produz. E já existe o outro tipo, que é quando você tem um aumento muito alto de açúcar e seu organismo ele cria uma resistência. Você produz, porém existe aí uma grande demanda para a quantidade de hormônio que você tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí. E aí diz o seguinte nessa segunda afirmação que eu tenho aqui embaixo. Diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio da insulina, que é o quê? Tipo 1. Quando o meu órgão ele não produz, se encaixa tipo 1. Mas aí, ó, em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. Só que entra aí a tipo 2. Eu costumo dizer que a tipo 1 eu não escolho, certo? O destino Deus mandou para mim. Já a tipo 2, minha gente, é quem que escolhe? Vocês, certo? A tipo 2, quem escolhe ter e desenvolver é a maioria dos casos, né? É vocês. Por que, professora? Deus me livre, ninguém quer doença. Gente, mas é os hábitos que vocês têm, os maus hábitos que vocês têm que faz vocês desenvolverem a diabetes tipo 2. E eu vou mostrar a vocês como é, certo? A seguir. Então, eu tenho aqui várias informações importantes sobre a diabetes, né? Que diz o seguinte. Aqui é um quadro onde vai demonstrar as duas diferenças entre a tipo 1 e a tipo 2 em todos os aspectos. E aí a gente começa pelas características. Gente, a tipo 1, o pâncreas ele não produz insulina. Já vá anotando aí, viu? Não produz. A tipo 2, o pâncreas ele produz a insulina, mas o organismo desenvolve uma resistência à ação desse hormônio, certo? Então você vai ter aí uma fragilidade nesse hormônio. E as causas, a tipo 1, preste atenção nessas causas aí da tipo 1. Destruição das células betas pancreáticas por injeção do seu próprio organismo ou por causa desconhecida, né? Doença autoimune, o seu próprio organismo está trabalhando para você não produzir esse hormônio. E aí a alimentação não interfere como causa, tá vendo só? Essa daí é a que você já provavelmente nasce com ela, é questão genética, provavelmente, né? Muitas das vezes.
E a tipo 2, predisposição genética também, né? Quando tem um pai e tem uma mãe diabética, eu tenho um pé na frente de quem não tem para desenvolver a diabetes. A obesidade, a dieta, o desequilíbrio, né? Os carboidratos, excessos de açúcares, né? Sedentarismo e hipertensão. Gente, tudo isso aí pode ser estimulador para desenvolver uma diabetes. Principalmente a sua alimentação e o seu sedentarismo. Então, por isso que a gente diz, é escolha de quem? De vocês. Porque vocês adoram meter o pé na jaca, né? Nem meter o pé, viver atolado na jaca, como eu falei anteriormente, e não pensa que aquilo vai trazer aí prejuízos para a sua saúde, né? A prevalência da diabetes, outro ponto bem interessante da gente observar. A tipo 1 é apenas 10% dos casos, minha gente. Apenas 10% dos casos de diabetes eu não posso escolher. Já a tipo 2 é 90% dos casos. Você tá vendo só aí? 90% dos casos é vocês que desenvolvem. Vocês que eu digo, gente, né? Vocês da turma não. É a população em geral que tem diabetes, certo? Maior incidência da tipo 1 a partir da infância e adolescência, mas também pode ocorrer na fase adulta, certo? E a tipo 2 a partir, né, dos 30 anos. Apesar que hoje, minha gente, tá cada vez mais as pessoas desenvolvendo diabetes precoce, até crianças, né? Crianças com má alimentação, crianças obesas estão com a predisposição de desenvolver mais aí a diabetes. Manifestações, como é que eu sei, professora, que eu posso estar com diabetes? Tipo 1, abrupta com sintomas de sede excessiva, polúria, muitas vezes no banheiro, cansaço, perda acentuada de peso, hálito e urina adocicada. Então, às vezes, a pessoa consegue identificar que está com diabetes quando vai no banheiro, faz um xixizinho, esquece da descarga e olha, o vaso tá cheio de formiguinha. Ou se não, na calcinha, né, na cueca, que pinga uma gotinha de urina e aí, quando vai ver, tá cheio de formiguinha naquela região. Porque justamente a urina tá doce. Gente, é um sinal, é um alerta. E aí na tipo 2, ela é mais lenta, por isso que, ó, enche o buchinho de chocolate, carboidrato, pão, e lá se vai mais tampas, né? Sem sentir nada, porque ela é mais lenta. Na maioria das vezes ela é assintomática, você morre de comer e não sente uma dor na unha. E sede constante e cansaço frequente. Por mais que você se alimente muito, por mais que você durma muito, mas o cansaço, bebê, não para, né? A gente sabe que o excesso do açúcar, ele não vai gerar energia. E aí você vai ficar o quê? Fraca, cansada. Mas não se preocupe, porque se você mudar seus hábitos, você consegue ter uma vida melhor, certo? Controle, né? Como é que a gente pode controlar aí a diabetes? Aplicação da insulina para tipo 1. Aplicação da insulina, monitorização da glicose, controle alimentar, atividade física regular. Então, pacientes que têm diabetes, eles precisam seguir aí esse controle ao pé da letra. A gente sabe que a diabetes ela pode interferir em outros problemas do nosso corpo que são terríveis, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Tipo 2, né? Quais são os controles da tipo 2? Muitas vezes não precisa da aplicação da insulina, já existem alguns medicamentos, né, que ajudam. Caso não ajudar, vai ter que aplicar a insulina, mas é bem relativo isso. Tem que ter a monitorização da glicose, controle alimentar, né? E a atividade física também tem que estar aí sempre bem controlada, ok? Então, são aí as diferenças da tipo 1 e da tipo 2. Bem importante vocês estarem sempre atentos a essas informações, gente. E aí, nós temos aqui, deixa eu me trazer para cá para tirar aqui de frente da imagem, as informações, né, sobre a hipoglicemia e sobre a hiperglicemia. O paciente com diabetes tem que ter muito controle para que a sua glicose ela nem baixe demais e nem aumente demais. Ela tem que ficar, ó, equilibradíssima, certo? Então, nós temos aí, ó, se o funcionamento adequado da insulina, seja ela tipo 1, seja ela tipo 2,
Os pacientes precisam monitorar os níveis de glicose diariamente para que não venha a ocorrer aí esse índice de aumento da glicose ou da diminuição da glicose. Os dois é ruins, certo? Tanto a glicose muito baixa, como a hipoglicemia, como a glicose extremamente alta, como a hiperglicemia. Então, nós temos aí, ó, a hipoglicemia, quais são os sintomas, né? Suor intenso, palidez, irritabilidade, fome excessiva, falta de concentração e sonolência. Então, se o paciente ele demonstra alguns desses sintomas aí, possa ser que ele esteja com a diabetes baixa, né? A glicemia baixa. E aí a hiperglicemia, né? Os sintomas: boca seca, aumento da sede, fraqueza, dor de cabeça, visão embaçada e urina frequentemente. Então, são indicativos que ó, a glicose está lá no topo, certo? Então, tem que ter muito cuidado e prestar atenção, porque os dois estando aí, né, descontrolado, a hiper e a hipo, vai trazer malefícios para a saúde do paciente, certo? Gente, como utilizar o aparelho medidor de glicose? Com certeza vocês aprenderam isso aí com a professora Ilana. Ela ensinou bem direitinho como você verificar. E as dicas que eu dou é aqui tem no material de vocês, vocês podem ler com bem mais tranquilidade. A gente sabe que não é uma receitinha de bolo, porque cada aparelho ele tem um jeitinho diferente de ser verificado. Então, a dica que eu dou é, primeira coisa que vê é ler o manual. E o resto vocês podem ler aí no material. Não vou me deter porque com certeza vocês já viram isso aí em noções de enfermagem, ok? Então vamos lá. A utilização da insulina também vocês viram lá em noções de enfermagem. Eu vou dar só uma repaginada aqui bem rapidinho, né? Uma recapitulada aqui bem rápida. E aí diz o seguinte: no tecido subcutâneo, que é na gordura, né? É onde ocorre a aplicação, nunca na região muscular. Conforme a estrutura corporal existe um ângulo adequado, a gente sabe disso, né? Pessoas mais magrinhas, pessoas mais fortes. Pacientes magros devem fazer a prega cutânea para evitar o tecido muscular. Pacientes obesos, o ângulo da agulha tem que ser a 90 graus. Evitar a aplicação no tecido muscular, como eu falei. E conhecer as regiões do corpo que pode ser aplicada. Então, fazendo uma revisãozinha aí para vocês, né? Nós temos, ó, pode ser feito no braço, pode ser na região glútea, pode ser nas coxas, pode ser na barriga. Tem paciente que ele aplica sozinho, certo? Mas já tem pacientes que não gostam e aí quem aplica é vocês, certo? Os cuidados necessários que vocês precisam ter diariamente com esses pacientes que têm diabetes. Então, a administração dos medicamentos não pode, gente, esquecer. Não pode, não pode, não pode. Isso é muito sério, é muito grave, muito importante a gente respeitar os horários bem certinho da medicação. Utilizar uma rotina para não esquecer de tomar os remédios. Conhecer os sinais aparentes da situação de hipoglicemia ou hiperglicemia, porque se tá com a pressão, tá com a glicemia muito baixa, muitas vezes tá muito tempo sem se alimentar e aí o paciente precisa se alimentar para que a glicemia ela venha se estabilizar, né? E se for uma hiper, muitas vezes precisa ir para uma urgência, então a gente precisa ter muito cuidado aí, certo? Hábitos alimentares saudáveis, procurar um nutricionista. Ah, mas fulano disse que é bom eu cortar isso, tirar aquilo. Gente, quem vai saber dizer o que é melhor para você se alimentar é a nutricionista. Então, tem que ser encaminhado, tem que buscar aí a Nutri para dar essas informações, certo? E praticar atividade física sem nem questionar. É super importante fazer uma caminhada. Professora, nessa pandemia, não tá podendo sair de casa. Liga uma música e comece a dançar em casa 20, 30 minutos. Já está fazendo uma atividade física no seu conforto, na sua segurança. Não tem desculpa, viu? Então, essas informações que eu trago para vocês. Gente, é isso! O nosso conteúdo sobre diabetes foi finalizado. E aí, o nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre hipertensão. Então, se quiser já dar uma olhadinha aí no material, pode ficar à vontade, certo? E aí eu deixo a nossa frase de hoje. Antes de eu começar a frase, eu vou falar sobre a atividade. A atividade sempre vai ser referente ao que a gente acabou de aprender. Então eu posso perguntar o que é diabetes, hein? Aí vocês vão lá e respondem. É uma síndrome metabólica, né? Que vocês viram lá no comecinho.
Posso perguntar qual a diferença do tipo 1 e tipo 2. Aí vocês vão lá dizer, tipo 1 é tal jeito, tipo 2 é tal jeito. Então, sempre vai ser o que a gente acabou de estudar, por isso que eu aconselho. Terminou de ver esse vídeo, corre, já responde a atividade, porque, ó, já fica livre, já responde com tudo fresquinho na cabeça, ok? Gente, então, a nossa frase que eu tenho pra hoje diz o seguinte: não espere o futuro mudar a tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Isso é muito forte, né? Então, o que é que você tá fazendo hoje que vai interferir no seu futuro? É isso que eu quero trazer pra vocês, é isso que eu quero alertar vocês. Vocês já estão de parabéns porque vocês estão aqui se qualificando para o mercado de trabalho, né? Buscando o melhor para futuramente ter uma remuneração melhor, ter um horário diferenciado no trabalho, ter o que vocês buscam, né? Almejam. Então, mas não é só isso, existem muitos outros fatores que a gente precisa plantar hoje pra gente colher amanhã. E aí eu quero que vocês façam uma autorreflexão da vida de vocês e vejam, poxa, o que é que eu tô fazendo hoje que amanhã vai interferir na minha vida, no meu futuro, né? Então é isso que eu quero que eu pense de vocês, não só a questão profissional, mas também de saúde, gente. Hoje, o nosso hoje, o que a gente come hoje vai ser o que você vai ser amanhã. Então, se você tem hábito e saudável hoje, amanhã, futuramente você já sabe que vai ter uma vida melhor, né? Uma vida mais fácil, uma vida mais saudável. Então é isso. É essa frase que eu quero deixar pra vocês hoje, é esse pensamento que eu quero deixar pra vocês hoje, ok? Um super beijo no coração, um bom final de semana, fiquem todos na paz aí, na tranquilidade da casa e da família de vocês. E é isso, até sábado que vem, super cheiro, tô morrendo de saudade, morrendo, e até em breve, se Deus quiser.